Galera do canal, trazer um vídeo aqui para vocês mostrando investimento em renda fixa no Tesouro Direto. Estou aqui no site do Tesouro Direto. Então eu vou mostrar que eu estava dando uma revisada aqui nesses investimentos do Tesouro Direto e eu achei uma coisa interessante aqui que eu quero mostrar para vocês, que é a marcação a mercado no caso do Tesouro Direto, né? Muitos vídeos, muitas pessoas comentam e normalmente o pessoal não consegue visualizar isso, fica um pouco mais nebuloso, né? Do que seria essa marcação ao mercado, como dá para ganhar uma grana a mais se você sabe interpretar, se você sabe mexer direitinho aqui como que o Tesouro Direto funciona, tá? Eu tô aqui no site do Tesouro Direto. Vocês podem entrar aí, tesourodireto.com.br. Tem todas as explicações possíveis, é um site bem didático. Eu recomendo. Inclusive tem um login. Caso você invista no Tesouro Direto, você tem que fazer esse login para ver a consolidação e todos os detalhes dos seus investimentos na plataforma do Tesouro Direto, tá? Antes de mais nada, peço que se inscrevam no canal. Estamos aí rumo aos 1000 inscritos. Se vocês quiserem deixar aí comentários, dá um like aí no vídeo para ajudar. O YouTube entende que o vídeo é relevante e espalha para a galera na plataforma, tá? Essa aqui é a minha carteira do Pública, que eu venho mostrando no canal. Ela está um pouco desatualizada, tem que atualizar aqui a parte de ações, que eu comprei um pouco mais e ainda não atualizei. Então eu tenho aqui ações, FIIs, Tesouro Direto e renda fixa em CDB e LCI aqui no caso, né? Então aqui tá as porcentagens dessa minha carteira pública e o meu objetivo aqui é ir desenvolvendo essa carteira com o tempo, nos vídeos aí mostrando as minhas rotinas, sempre lembrando que não é recomendação de compra ou de venda, que eu não posso fazer isso, tá bom? Eu tô aqui na parte logada do meu Tesouro Direto, então você tem aqui acompanhar, investir, ajuda, mapa do site, acessibilidade, o menuzinho aqui lateral, e aí você consegue acompanhar aqui os seus investimentos nos títulos do Tesouro Direto. No caso aqui, todos, aí tem aqui o painelzinho um por um. No meu caso eu tenho IPCA mais 2026, pré-fixado 2024, pré-fixado 2025 e pré-fixado 2027. E aqui um pouco mais antigo eu tenho esse Selic 2023. No caso, esse aqui é o Selic 2027, né? E aí, o que é interessante aqui mostrar, eu vou entrar aqui no Tesouro, no pré-fixado 2025 e vai ter algo muito interessante aqui. Aqui no site, na parte não logada do Tesouro, você tem os títulos, tá? Lembrando que os títulos do Tesouro Direto você só pode comprar em dias úteis e em horário comercial, tá? Então, sexta-feira fechou aqui os títulos e os cada um com seu rendimento aqui. Isso aqui, tá, galera? Esses números aqui, rentabilidade, ela muda do dia a dia. Ela tem uma variação diária aí conforme a economia, conforme os juros da nossa economia aqui brasileira, tá? Então, fechou sexta-feira, por exemplo, aqui o Tesouro Pré-fixado que eu vou mostrar para vocês em 13,84. E semana passada, faz alguns dias, eu comprei esse mesmo título e a rentabilidade estava 14,07. Ou seja, quando você compra esse título, por exemplo, a rentabilidade de 13,84, se você manter esse título até o vencimento dele, que no caso seria um DUM de 2025, ele te paga o que você investiu mais a rentabilidade de 13,84. Se aqui no dia que você estiver investindo for 14, for 12, for 11, então ele vai te pagar essa taxa, porque é assim que funciona o Tesouro Pré-fixado. Então ele te dá essa taxa. No caso aqui, uma rápida explicação dos outros títulos, que é o Tesouro Selic, então ele vai te pagar a Selic
do período, mais essa premiação aqui de 0,03. No caso de cada ano, tem seus detalhamentos de especificidade. Por exemplo, 2027 a Selic é acumulada até 2027, mais 0,14. E o Tesouro IPCA, ele te dá a denominação de o IPCA do período que você contratou, mais 6,35. No caso desses dois títulos aqui, Selic e IPCA, essas taxas que você está vendo aqui, 0,03, aqui no Selic, 0,14, aqui no IPCA, dependendo do ano, 0,3, cada dia muda. Esse 6,35 pode estar 6,30, 6,40, 5, exatamente aqui na Selic. Só que essa parte aqui ela é fixa, então ela vai te pagar a Selic do período. Então você tem que ir lá ver qual foi a Selic acumulada no período que você investiu, mais essa percentual aqui. A mesma coisa do IPCA, a gente vai ter que verificar qual foi o IPCA do período, mais com a junção da taxa que ele está te pagando aqui, dá o rendimento do título, tá? No caso aqui eu estou falando do prefixado, 13,84, e olha que interessante. Há alguns dias atrás que eu comprei ele, aqui eu vou mostrar para vocês a posição, então eu tenho todos esses títulos prefixados aqui. Note que o meu mais antigo, o prefixado 2025, foi dia 4 de 3 de 2022, e o mais recente, dia 23 do 11. E é muito interessante porque esse do dia 23 do 11 eu comprei ele a uma taxa de 14,07, como eu comentei com vocês. Então, por exemplo, aqui vocês vão ver a taxa contratada, que é a taxa no dia que eu contratei, que eu apliquei essa grana nesse papel aqui do Tesouro Direto. Então, por exemplo, dia 4 de 3 de 2022, eu contratei uma rentabilidade de 12,3. Você vê que, se vocês forem olhando aqui, eu sempre tentei, quando foi aumentando, né, as taxas aí, de acordo com o risco da nossa economia, do nosso cenário econômico, eu fui contratando cada vez mais alto aqui. No mês 6 deu uma reduzida, mas ainda assim para mim estava acima de 12 e eu comecei a comprar, porque eu achei uma boa oportunidade na época que eu estava olhando esses títulos. Então vocês vão ver que foi aumentando aqui, e a taxa mais alta que eu contratei foi 14,7, tá? Se vocês olharem aqui, acumulada, o que acontece aqui na acumulada é o que realmente o título rendeu. Como assim? Por quê? O título ele varia todos os dias. Então o Tesouro lá Nacional faz os cálculos e aí você tem as taxas de cada papel. No caso aqui, por exemplo, o meu primeiro investimento no dia 4 de 3 de 22, eu fiz uma rentabilidade contratada de 12,03, só que de lá para cá, o prefixado ele rendeu 6,68. Então, por exemplo, se eu ficar com esse título até o dia do vencimento, eles vão me pagar essa contratada, 12,03. Então, é isso que é a marcação a mercado. Então, se vocês olharem aqui a contratada versus a acumulada, vocês vão ver que todos estão abaixo. Por quê? O Tesouro Nacional foi corrigindo durante esse período. Vocês vão olharem que todos estão abaixo. Esse último do 23 do 11, ele está acima, porque eu contratei a 14,07. Só que atualmente ele está pagando 13,84. Então, a minha rentabilidade acumulada é de 116,68. Se eu fosse vender, por exemplo, segunda-feira, esse título, eu teria pegado especificamente nesse título uma rentabilidade acumulada de 116,68%. A acumulada aqui, no caso desses 3 dias, seria 0,31. Mas só que se ele mantesse isso durante o período de um ano, eu iria conseguir pegar nesse título 116,68. Significa o quê? Que eu contratei a 14,07. Se esse título aqui começar a despencar para 13,5, 12,5, 11, minha rentabilidade aqui sobe
e eu consigo uma rentabilidade maior. E aí, se eu vender antes do prazo, eu consigo pegar essa rentabilidade maior. Então, isso que significa marcação a mercado. Então, tem pessoas que pegam o investimento do Tesouro Direto para manter em uma renda fixa e usam parte disso para fazer essa marcação a mercado. Por exemplo, se eu fosse vender todos esses títulos aqui agora, segunda-feira, por exemplo, em horário comercial, eu estaria perdendo. Só que assim, se eu deixar até 2025, que é janeiro de 25, eu teria uma rentabilidade maior. No caso, esse aqui, se a taxa continuar abaixo dessa que eu contratei, eu vou ter uma rentabilidade muito maior. E aqui, se vocês tiverem o site Investimento Tesouro Direto, eu recomendo vocês olharem esse site aqui, sempre ficarem de olho, tá? Nessas taxas, nessas rentabilidades aqui, principalmente se vocês forem precisar vender o título de vocês e vocês não tomar assim um prejuízo, um susto, né? Que às vezes pode ser que vocês não se atente a essa parte aqui dessas taxas. É sempre bom dar uma olhada e também para conhecer o site do Tesouro Direto, que mostra e vocês ficarem por dentro aí e saberem mais sobre esse investimento muito interessante que é o Tesouro Direto, que foi meu primeiro investimento aqui, que eu investi depois da poupança, claro, né? Lá em 2015, final de 2014 mais ou menos, meu primeiro investimento aí que eu coloquei, meu primeira graninha que eu comecei nesse mundo de investimento foi o Tesouro Direto. Galera, se estiverem gostando do conteúdo, por gentileza, deixem um like, se inscrevam no canal. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu sempre estou procurando responder vocês.